Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Ateliê Love You. Eu sou a Yu e aqui você encontra vários vídeos sobre costura criativa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo do estojo com bolso frontal. Recentemente eu fiz essa peça para uma cliente, gravei um videozinho e postei lá no meu Instagram. E perguntei lá despretensiosamente se vocês queriam o passo a passo dessa peça. E me surpreendi que foram mais de 700 comentários, a grande maioria deles pedindo o passo a passo dessa peça. Então, atendendo aos pedidos, eu vou mostrar o passo a passo bem detalhado aqui nesse vídeo. Essa peça ela tem um zíper na parte da frente, que tem um bolso, ó, e na parte de cima ela tem outro zíper, então dá pra usar como estojo, dá pra usar como necessaire também, é uma peça bem legal. Eu já tinha feito esse mesmo modelo com outras estampas, mas com essa estampa aqui de corujinhas foi recorde, assim, de pedidos, vocês pediram bastante mesmo, então vamos lá nesse vídeo, eu vou mostrar aqui, já tô com os tecidos já cortados, tudo pronto pra falar aqui o passo a passo bem detalhado pra vocês, então vamos lá. Para fazer esse projeto eu vou utilizar o tecido tricoline, já trouxe eles cortados. Para fazer a parte da frente e de trás do nosso estojo, eu cortei aqui duas vezes no tecido exterior, a medida de 24 centímetros por 13, duas vezes tecido exterior. Uma vez na entretela termocolante, gramatura 80. Essa entretela ela é opcional, eu gosto de utilizar ela para dar estrutura ali no bolso frontal, mas se você não quiser utilizar também não tem problema. Então cortei aqui uma vez na entretela e 4 vezes no tecido de forro. Então cortei aqui 4 vezes, essa medida de 24 por 13. E a estrutura do nosso estojo vai ser com a manta R2. Cortei aqui duas vezes na manta R2. Eu gosto de utilizar essa manta porque ela é mais grossa que a manta R1, então ela dá uma estrutura melhor ali no estojo. E ela tem o termocolante dos dois lados, então ela tem uma colinha que ativa com ferro aqui dos dois lados, então fica mais fácil de trabalhar utilizando essa manta. A manta, eu cortei ela um pouquinho maior que essa medida de 24 por 13, pouca coisa mesmo, coloquei aqui o tecido e cortei no olhômetro mesmo, um pouquinho maior, para ficar mais confortável na hora de costurar. Então, essa daqui vai ser a parte da frente e de trás do nosso estojo. Para fazer o fole do nosso estojo, que vai ser a parte de baixo e a parte de cima onde vai ter o zíper, cortei duas vezes no tecido exterior, a medida de 33 centímetros por 8, duas vezes no tecido exterior, duas vezes na manta R2 também e duas vezes no forro. O forro e a manta eu cortei um pouquinho maior também, pelo mesmo motivo que eu cortei aqui, para ficar mais confortável de costurar. Então foi pouca coisa maior. E aqui eu tô utilizando o mesmo tecido, tanto o tecido exterior quanto o tecido de forro. Tô usando aqui a mesma estampa. Mas se você preferir, você pode usar a mesma estampa aqui da parte da frente e de trás. Você pode usar um tecido liso também na parte do forro. É opcional, né? Eu optei aqui por fazer a mesma estampa que eu acho que fica bem bonito. Então esse daqui vai ser a parte da frente, a parte de baixo e de cima, a parte do fole do nosso estojo. A alça, eu cortei aqui a medida de 24 centímetros por 5, uma vez no tecido exterior, e para dar estrutura nessa alça, cortei um retalho de manta que mede 24 centímetros por 1,5 cm. Esse retalho de manta vai dar estrutura aqui na nossa alça. E agora o zíper, eu vou utilizar aqui um zíper número 5, eu compro ele por metro. Eu cortei aqui 2 pedaços de zíper. Esse pedaço menor, que vai ser do bolso frontal, ele tem 26 centímetros de comprimento e o maior tem 35 centímetros de comprimento. Como eu estou utilizando aqui o zíper por metro, eu vou colocar o cursor do zíper depois. Então eu peguei aqui 3 cursores. Um dos cursores vai ser aqui pro bolso frontal, pro zíper menor, e os outros dois vai ser pro zíper maior. Aqui, se você preferir, você pode usar somente um cursor, né? Mas daí você só vai conseguir abrir de um lado, ou se você preferir, você pode usar os dois, né? Que daí você consegue abrir dos dois lados e regular o quanto o zíper vai ficar aberto, né? Opcional, você pode usar um ou os dois. Para enfeitar aqui o cursor do zíper, como eu sempre faço nas minhas peças, eu uso aqui um cordão de cetim de 2 milímetros, ele tem 20 centímetros de comprimento, cortei aqui 3, né, um para cada cursor, e vou usar também essas miçangas de plástico. Essas miçangas e o cordão de cetim, você consegue adquirir lá na minha loja da Shopee e do Alucete também, tem várias cores disponíveis, tanto do quanto do cordão, quanto das miçangas, tem várias cores disponíveis lá, vou deixar o link das minhas lojas tudo aqui na descrição desse vídeo.
E para dar o acabamento interno do nosso estojo, eu vou utilizar aqui um viés pronto, um viés industrial de 25 milímetros. Ele tem aqui a dobrinha dos dois lados, né? Vou usar esse viés aqui para dar o acabamento interno. E também vou utilizar aqui uma etiqueta que eu vou colocar na frente do meu estojo. Então, de material, são esses que a gente vai utilizar. Bora começar a costurar. O primeiro passo vai ser costurar o zíper do bolso frontal. Então, peguei aqui dois dos retângulos de 24 centímetros por 13. Peguei aqui um dos tecidos exterior e um dos tecidos de forro. O tecido exterior eu já fixei aqui na entretela, então já passei o ferro para fixar os dois. E a entretela, né, como eu disse, é opcional, você pode ou não utilizar. Vou usar aqui o zíper de 26 centímetros de comprimento, o cursor, e para me auxiliar aqui no risco, eu vou usar aqui um marcador de tecido, essa caneta que apaga com ferro, e também a régua, você pode usar uma fita métrica aqui também. Então, vou virar aqui o tecido exterior e o tecido de forro aqui no avesso, e vou fazer uma marcação aqui de 4 centímetros. Então, marco aqui 4 centímetros, aqui 4 centímetros. E agora é só recortar aqui em cima do risco. Vai ficar desse jeitinho assim. Agora eu vou pegar aqui o tecido exterior, essa parte maior. Vou pegar o meu zíper, direito do zíper com o direito da estampa. Esse daqui é o direito do zíper, esse daqui é o avesso. Então, direito com direito. Esse lado aqui eu vou deixar sobrando, que é por onde eu vou colocar o cursor depois. Coloco desse jeitinho assim. Agora eu vou pegar a parte maior aqui do forro, direito do tecido com direito do tecido, direito com direito, e vou prender tudo aqui com os grampinhos ou com o alfinete. E vou passar uma costura reta aqui, lembrando sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. E caso você esteja utilizando a máquina doméstica, lembra de trocar o calcador da máquina para o calcador de zíper para o acabamento ficar mais bonito. Passei aqui a primeira costura, agora eu vou levar esse tecidinho de forro aqui para trás do tecido exterior. Vou puxar o zíper aqui para cima. E vou passar o pesponto aqui, nessa parte de cima, e também vou passar uma costura aqui em toda a volta, uma costura de segurança bem na beiradinha, só para deixar o forro aqui fixo no tecido exterior. E o pesponto ficou desse jeitinho assim, e aqui uma costura de segurança para fixar aqui o tecidinho de forro no tecido exterior. Agora eu vou pegar aqui a parte menor do tecido exterior, vou colocar direito do tecido com direito, direito com direito, desse jeitinho assim, vou prender com grampinhos aqui também. Vou virar aqui do outro lado, vou pegar a parte do forro, direito do forro com direito, prendo aqui com grampinho também. E vou passar uma costura reta aqui. Agora eu levanto os dois aqui pra cima, posso vincar assim com a unha, viro do outro lado, levanto aqui o tecido exterior também. E vou passar o pesponto aqui e a costura de segurança aqui em toda a volta para deixar os dois fixos. E agora esse lado aqui do zíper que eu deixei maior, eu vou colocar o cursor, então eu abro aqui, corto um pedacinho dos dentinhos de um dos lados. Aí eu vou encaixar aqui o cursor na parte que eu não cortei. Subo aqui até a parte que eu cortei, encaixo. E vou deixar o cursor aqui no meio da peça. Eu vou costurar agora a minha etiqueta bem aqui no meio. E o bolso frontal praticamente tá pronto, deixa o cursor do zíper aqui no meio, não mexe nele. Vou deixar ele aqui de ladinho e vou pegar os outros lados, as outras partes. Então, o que me sobrou aqui? Um dos tecidos exterior, 3 forros e 2 mantas R2. Eu vou pegar aqui uma das mantas, vou pegar o tecido de forro, colocar aqui na manta, passo o ferro para fixar, viro do outro lado, coloco aqui o tecido de forro aqui também na manta, passo o ferro para fixar. E com a outra manta faço a mesma coisa com os outros 2 tecidos que sobraram. Coloco aqui o tecido, passo o ferro para fixar
E do outro lado, coloco o tecido e passo o ferro para fixar. Vai ficar desse jeitinho assim os dois. Eu vou passar o ferro e já mostro para vocês. Passei o ferro aqui nos dois e também recortei o excesso de manta. Agora, esse lado que tá com forro dos dois lados, eu vou pegar aqui o meu bolso frontal, que eu acabei de costurar, vou colocar aqui em cima e vou passar uma costura em toda a volta, uma costura de segurança bem próximo da margem. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou passar uma costura em toda a volta para deixar bem fixo aqui os tecidos com a manta. Tudo costuradinho, recortei aqui o excesso do zíper também. E agora vem o pulo do gato. Eu vou pegar uma folha de sulfite, vou pegar aqui a minha régua e uma caneta comum mesmo. E vou fazer uma marcação aqui de 23 centímetros por 12. Eu vou fazer um molde pra ficar perfeito aqui esse estojo. Então eu gosto de fazer dessa forma, já tem o molde pronto, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Então faço aqui uma marcação de 23 por 12. Então tá aqui a minha marcação, e agora utilizando um cone de linha, essa parte arredondada, você pode usar aqui o cone de linha, pode usar essa régua que tem curvas também, eu gosto de usar esse lado aqui que tem o 4 centímetros de raio, que é a mesma coisa, ó. Ou você pode imprimir, eu vou deixar aqui o link para download gratuito dessa régua de curvas que eu já fiz aqui pro canal. Então você pode imprimir, recortar e usar essa reguinha de curvas. Então, qualquer um dos três vai ficar a mesma coisa. Eu vou usar aqui o cone de linha, que tá mais fácil aqui, e em um dos lados vou fazer essa curva. Então, eu aproximo aqui dos dois cantinhos e faço aqui essa curva. Só em um dos lados. E agora eu vou recortar aqui em cima do risco. Então, recortei aqui. Agora eu vou dobrar no meio. Desse jeitinho assim. Dobro no meio novamente. E recorto aqui, acompanhando esse risco. Agora é só abrir e temos aqui o molde do nosso estojo. Então vocês aprenderam aqui bem rapidinho como fazer o molde desse estojo. Então eu gosto de fazer dessa forma para ficar perfeito aqui, ficar um acabamento bem bonito. Então eu vou pegar aqui a parte da frente e de trás, vou colocar o meu molde aqui. Vocês podem ver que eu cortei maior, né, para ficar bem bonito mesmo, para ficar perfeitinho. Coloco aqui, eu já tenho esse molde pronto, então você não precisa fazer toda vez, né? Você pode passar esse molde depois para um papel cartão, né? Para um papelão mais durinho. E agora é só riscar esse molde que a gente acabou de fazer aqui nessa parte da frente e na parte de trás também. Prontinho, risquei aqui nos dois. Agora é só passar uma costura em cima desse risco e recortar o excesso. Assim eu acho que fica bem mais fácil e o acabamento fica perfeito. E a parte da frente e de trás já estão prontas. Se você preferir, aqui na parte de dentro, também a parte que vai ficar dentro, né? Você pode fazer um bolso com a tela de vôlei, um bolso de plástico, até de tecido mesmo. Então você pode fazer um bolsinho para cada lado, pro estojo ficar com mais compartimentos, né? É opcional também. Agora eu vou pegar a parte do fole, então eu vou pegar aqui as duas partes da manta R2, os dois tecidinhos de forro e os dois tecidinhos exteriores. E vou fixar o tecido aqui na manta, passando ferro também. Então aqui eu vou colocar, esse é o tecido exterior, coloco aqui em cima, passo ferro. Aqui a mesma coisa, coloco aqui em cima, passo ferro, viro do outro lado, vou pegar o tecidinho de forro, passar o ferro aqui pra fixar, e do outro lado eu não vou colocar a parte do forro aqui agora. Então a parte do forro só vou colocar em um dos lados, porque essa parte é onde eu vou costurar o zíper. Então em um dos lados da manta só vou fixar o tecido exterior. Vou deixar aqui o tecido de forro para costurar depois. Então, vou passar o ferro aqui, vou fazer a mesma coisa. Passo o ferro, costuro aqui toda a volta e recorto o excesso de manta também. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer isso daqui e já mostro para vocês pronto. Passei o ferro, costurei toda a volta e também recortei o excesso da manta. Esse lado aqui que eu não fixei o tecido de forro, eu vou fazer uma marcação aqui no meio de 4 centímetros. Então, vou fazer a marcação bem aqui no meio, como tem 8 centímetros, né? O meio aqui é 4 centímetros. Vou fazer essa marcação.
Fiz aqui esse risco bem no meio e agora eu vou fazer duas costuras paralelas a esse risco. Então, vou fazer uma costura aqui até o final e uma costura do lado até o final. Vai ficar desse jeitinho assim, deixa eu focar aqui. Pronto, desse jeitinho assim, ó. Tá aqui o risco no meio e as duas costuras do lado. Agora eu vou recortar em cima desse risco que eu fiz. E vou ficar com duas tirinhas assim. Agora eu vou pegar ali o tecido de forro, vou dobrar esse tecido de forro no meio e cortar exatamente no meio. Recortei. Agora eu vou costurar o zíper maior. Então aqui eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar aqui um dos lados dessa tirinha, coloco o direito do zíper com o direito da estampa, direito com direito, prendo aqui tudo com grampinhos, vou deixar aqui as laterais maior também, sobrando, né, porque é por onde a gente vai colocar os cursores depois. Vou pegar uma das tirinhas do forro, vou colocar direito do tecido com direito, direito do tecido com direito, prendo aqui com grampinho também. E vou passar uma costura reta aqui do lado da manta, porque fica bem mais fácil. Então, passo uma costura reta aqui. E agora eu vou colocar os dois tecidos aqui pro outro lado, desse jeitinho assim. Vou prender aqui com grampinho também. Então, estico bem aqui pra ficar bem esticadinho essa parte aqui do lado do tecido de forro. Estico bem aqui. Se você quiser, você pode até passar o ferro aqui. E agora eu vou passar o pesponto aqui nessa parte e costurar aqui toda a volta, uma costura de segurança bem na beiradinha pra deixar o tecido de forro fixo aqui na manta. E agora já posso recortar aqui o excesso do forro, como eu tinha cortado um pouquinho maior, eu já posso recortar. Agora eu vou costurar o outro lado do zíper. Então, eu vou colocar essa parte aqui com a manta, direito com direito, desse jeitinho assim, esse aqui é o direito do zíper, né? Coloco aqui, prendo com grampinhos. Viro do outro lado e coloco a outra tirinha do tecido de forro, direito com direito. E prendo com grampinho também. Aí é só passar uma costura reta aqui, como eu fiz do outro lado. Faço a mesma coisa, levanto esse lado aqui pra cima, do outro lado levanto o forrinho pra cima. Prendo tudo com grampinho e daí eu vou passar o pesponto aqui nessa parte e passar uma costura de segurança aqui em toda a volta para fixar o tecidinho de forro junto. E agora já posso recortar aqui o excesso do tecido de forro também. E depois é só colocar o cursor do zíper um de cada lado aqui. Então, da mesma forma que eu fiz para colocar o cursor aqui na parte da frente, eu vou colocar uma de cada lado. Aí eu vou deixar os dois cursores aqui no meio, desse jeitinho assim. E essa parte do zíper já tá quase pronta, né? Já tá praticamente pronta, na verdade. Agora eu vou pegar a tirinha para fazer a alça. Aqui está a tirinha para fazer a alça, a manta para dar estrutura. Eu vou virar aqui do lado do avesso. Dobro aqui mais ou menos meio centímetro pra dentro. Do outro lado a mesma coisa. Você pode passar o ferro ou passar a unha assim pra vincar. Aí coloco a manta aqui dentro, desse jeitinho assim. Aí eu dobro no meio aqui. A manta vai ficar lá dentro. Aí eu vou prendendo aqui com os grampinhos pra ficar mais fácil na hora de costurar. Porque eu vou passar uma costura aqui em toda essa parte pra fechar e uma costura paralela pra dar o acabamento. Costura feita, então costurei aqui pra fechar a tirinha, a manta tá lá dentro, e uma costura aqui do outro lado pra dar o acabamento. Agora eu vou cortar essa tirinha em 3 partes. Então eu vou pegar aqui a minha régua novamente e vou medir daqui da ponta pra dentro 6 centímetros,
meço aqui 6 centímetros e do risco pra dentro mais 6 centímetros. Risco aqui 6 centímetros. Desse jeitinho assim. Aí eu recorto aqui em cima do risco, recorto esse aqui também. Vou ficar com 2 tirinhas menores e essa tirinha maior. Eu vou pegar essa tirinha menor e vou pegar aqui a parte do zíper, vou dobrar essa tirinha no meio, desse jeitinho assim, colocar ela aqui dentro e passar uma costura aqui, vou passar um retrocesso várias vezes para essa tirinha ficar bem firme aqui. Desse jeitinho assim, aí eu já posso recortar aqui esse excesso de zíper. Agora eu vou pegar a parte do fundo, que é a parte do fole, essa parte aqui, aí eu vou colocar direito da estampa, o tecido exterior, se você estiver utilizando o tecido diferente, né? Eu tô usando o mesmo aqui, mas se você estiver utilizando o tecido diferente, é o tecido exterior. Vou colocar o direito do tecido com direito, desse jeitinho assim, e vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. Prontinho, passei essa costura, e agora eu vou dar o acabamento nessa parte aqui usando o meu viés. Vou cortar um pedacinho do viés, da mesma medida aqui, eu corto um pouquinho maior para não ficar sobrando. Aí eu vou abrir aqui uma das dobrinhas, desse jeitinho assim, e vou apoiar essa parte junto com a costura. Então coloco aqui, pode abrir essa parte aqui da dobrinha, vai ficar exatamente aqui na lateral, né? Aqui assim, e vou passar uma costura aqui, exatamente em cima desse risco aqui, em cima do vinco da dobrinha, né, que vai dar a distância de meio centímetro, que seria um pé de máquina. Se você estiver utilizando a máquina doméstica, que é o pezinho um pouquinho maior, ou você pode endireitar a agulha um pouquinho mais para a direita, ou você pode puxar um pouquinho mais para cá o tecido, né, para ficar com a distância de meio centímetro. E agora eu vou levantar o viés aqui pra cima, viro do outro lado e dobro o viés aqui pra baixo. Aqui você pode prender com grampinho também pra ficar mais fácil, né? Então vai dando o seu jeitinho tudo pra ficar mais fácil na hora de costurar. E vou passar uma costura aqui bem na beiradinha pra finalizar esse viés. Ficou desse jeitinho assim, já posso recortar aqui o excesso do viés. E essa parte ficou desse jeitinho assim, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Agora eu vou pegar a parte da frente e a parte de trás e vou fazer uma marcação para demarcar o meio aqui dessas duas partes, das 4 partes, né? Então eu dobro aqui no meio e faço piques. Fiz aqui as 4 marcações no meio, na parte de trás e na parte da frente também. Agora eu vou pegar a parte do fole e vou unir essa costura com o pique aqui dessa parte. Então, uno aqui os dois, prendo aqui com grampinho e vou contornando toda essa parte aqui com os grampinhos até chegar aqui. Faltando mais ou menos 2 dedos aqui tá o pique, né? Faltando mais ou menos 2 dedos eu paro e aqui também eu paro. Agora a gente precisa unir essas duas partes aqui. Então eu gosto primeiro de prender tudo com os grampinhos para ver se essa parte aqui tá no tamanho certo. Dessa vez eu cortei o fole no tamanho exato, o tamanho perfeito. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá o pique do meio, então a parte do fole acaba meio centímetro depois. Aqui é a mesma coisa, eu dobro aqui para cá. Tá aqui o pique, a parte do fole acaba meio centímetro depois, que vai ser exatamente o meio centímetro que a gente vai precisar para costurar aqui os dois. Então, vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina, que é esse meio centímetro, né? E vai dar certinho aqui o tamanho do fole. Caso você tenha cortado maior, é só recortar o excesso depois. Então, você dobra aqui pra dentro, e daí passa o pique, passa meio centímetro, aí você recorta. Aqui a mesma coisa, o pique tá aqui, aí você corta meio centímetro a mais, pra dar esse espaço aí da costura e o fole ficar no tamanho perfeito. Então, vou fazer isso agora, vou passar essa costura reta aqui, lembrando que a gente tem que colocar a outra orelhinha aqui do zíper. Então, eu coloquei aqui desse lado também eu vou colocar. Então, eu dobro aqui no meio, coloco aqui, uno as duas partes
e passo essa costura reta. Corto aqui o excesso do zíper e vou dar o mesmo acabamento com o viés. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui para dar o acabamento, eu vou fazer aqui também. Então, corto um pedaço do viés do mesmo tamanho. Levanto aqui uma das dobras, desdobro aqui, né? Aí aproximo aqui e passo a costura reta aqui. Desse jeitinho assim. Aí eu levanto aqui pro outro lado, viro, dobro aqui pra dentro e passo a costura aqui. Aí é só recortar aqui o excesso do viés. Eu vou até tirar os grampinhos já, pra soltar a parte aqui da frente do fole. Aqui está o meu fole em tamanho perfeito. Eu vou costurar agora a parte do viés em toda a volta. Então, tá aqui a lateral, né, do fole. Eu vou colocar o viés aqui. Eu vou desdobrar aqui uma das laterais. Vou dobrar assim na diagonal para dar o acabamento no viés, né? E vou aproximar aqui. E vou costurar aqui toda a volta até chegar aqui de novo, bem na beiradinha mesmo. Não precisa ser aqui no vinco da dobra. Pode ser aqui uma costura de segurança, só para deixar esse viés bem fixo. Costurei o viés aqui em toda a volta. Aqui eu passei um pouquinho, né, aqui onde eu comecei. Passei um pouquinho, agora sim eu vou recortar. Esse viés eu costurei do lado do forro, tá? Eu tinha esquecido de falar, como é a mesma estampa aqui, mas eu costurei o viés do lado do forro. Agora que eu fiz esse acabamento aqui com o viés, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então, eu pego aqui a pontinha do viés, desdobro aqui, dobro na diagonal aqui e costuro aqui toda a volta. Coloquei o viés aqui dos dois lados. Eu costurei esse viés com a peça virada no direito, porque fica bem mais fácil de costurar desse jeitinho assim. Então, a gente vai girando e vai costurando aqui essa parte, fica bem mais fácil. Agora eu vou costurar a alça. Então, tô aqui com aquela tirinha, né, que eu cortei em 3. Uma tá aqui, a outra tá ali. Agora, o que sobrou eu vou colocar aqui em uma das laterais. Então, eu vou colocar aqui, bem na união da costura, coloco aqui, passo a costura, aí puxo pra cá e passo a costura aqui, pra ficar desse jeitinho assim. Prontinho, alça colocada. Agora eu vou demarcar o meio aqui da parte de cima e da parte de baixo. Então, o meio aqui da lateral eu já tenho, que é essa parte aqui. Eu uno as duas, uno bem aqui as duas costuras e faço um pique aqui e aqui embaixo também. Faço um pique aqui e aqui. Marcações feitas, então tá o pique aqui na parte de cima e na parte de baixo também. Chegou a hora de unir aqui todas as partes. Então, vou virar aqui o fole do lado do forro novamente. Ajeito aqui o viés certinho. Pego aqui a parte da frente do meu estojo. Vou colocar direito com direito. Então, tá aqui o lado do forro pra fora, o lado do forro pra fora. E vou unir aqui os piques. Então, tá aqui o pique da lateral com o pique da lateral, uno aqui os dois, prendo com grampinho. Aqui a parte do outro lado também, pique da lateral com o pique da lateral. Lembrando que o zíper fica na parte de cima, né? Então, tá aqui meu zíper, tá aqui o zíper virado pra cima. Aí, o pique aqui da parte de cima do meio, aqui e aqui, uno os dois. Do outro lado a mesma coisa, o pique com pique. E agora é só distribuir essa parte aqui, só colocando grampinhos, vai dar certinho. Então, eu gosto de colocar os grampinhos antes, ver se tá tudo certinho pra não ter dificuldade nessa hora. Prontinho, tudo encaixado perfeitamente. Agora eu vou virar desse lado, vou dobrar essa parte tudo aqui pra dentro e vou passar uma costura em toda a volta. E essa costura vai ser exatamente aqui no vinco da dobrinha do viés. Então, eu costurei o viés agora, antes, né, pra ficar bem mais fácil nessa hora. Então, passo a costura aqui em cima da dobrinha do viés, que vai dar a distância de um pé de máquina, né, meio centímetro. Passo a costura aqui em toda a volta e vou amassando tudo aqui pra dentro, que fica bem mais fácil.
Costura feita, agora eu vou puxar o viés aqui pro outro lado, então vou puxando assim, ajeito tudo certinho, viro aqui desse lado e dobro o viés aqui pra dentro. Então aqui você pode usar os grampinhos também. E agora é só passar uma costura aqui em toda a volta para rebater esse viés. E a parte aqui de trás, a mesma coisa, a gente vai dobrando assim pra trás, né, pra não costurar nada que a gente não queira aqui. Então vai costurando e puxando pra trás. E essa costura que eu vou passar aqui vai ficar exatamente aqui do outro lado, pra dar o acabamento. Então eu costuro, deixa eu puxar aqui, a costura tá aqui, coloco o viés aqui pra cobrir essa costura. A costura vai ficar um pouquinho acima dessa costura que eu já passei, pra rebater esse viés. Prontinho, viés finalizado, ficou desse jeitinho assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então eu uno aqui os piques das laterais primeiro e depois os piques da parte de cima e de baixo e vou distribuindo os grampinhos. Prendi tudo com grampinho, pode usar bastante grampinho para ficar tudo preso e ficar mais fácil na hora de costurar. Agora eu viro aqui desse lado, dobro tudo aqui para baixo, tudo aqui para dentro, costuro toda a volta, igual eu fiz aqui, exatamente aqui na marcação da dobra do viés. Puxo o viés aqui pro outro lado. E dobro o viés aqui pra dentro e costuro toda a volta. Prontinho, coloquei o viés aqui dos dois lados, agora é só abrir aqui o cursor e virar a peça no direito. E agora é só colocar os enfeites aqui nos cursores do zíper, então vou pegar aqui meu cordão de cetim, coloco aqui no buraquinho do cursor, uno as duas pontas, vou colocar primeiro o coraçãozinho, depois a bolinha e dou um nozinho simples aqui. E depois é só queimar aqui as pontinhas do cordão para não desfiar. E vai ficar desse jeitinho assim. Deixa eu puxar o zíper aqui pro lado certo, olha. Fica lindo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui nessas duas partes. E assim ficou o estojo pronto, eu amei muito fazer essa peça, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo também. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos novos e apoiar o crescimento do canal também. Eu vou deixar aqui o arroba do meu Instagram, tô sempre por lá mostrando meu dia a dia, mostrando os bastidores aqui dos vídeos, minhas costurinhas, vai ser um prazer ter vocês por lá também. Então eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.